mais um bate-papo semanal aqui com nossa equipe pastoral. Eu sou o pastor Evander. Como é que você está? Tudo bem? Estamos começando mais uma temporada de bate-papo, um ciclo de mensagens, um tempo de rever a nossa vida, de rever a nossa caminhada. Tudo bem com você, Guto? Tudo bem. Tudo bem, paz. pastor? A paz, pastor Hélio, a paz ao nosso povo que está aí conectado com a gente. Que bom, que bom. Alegria receber você aqui. E como você já deve ter visto nas nossas redes sociais, a nossa igreja, esse mês de junho, assumiu para si o desafio de contribuir, de participar com você desse processo de retomada. Nós estamos vivendo um momento meio diferente, né? Porque nós esperaríamos que, de repente, nós estivéssemos retomando as atividades normais do comércio, da igreja, das atividades da sociedade de uma maneira geral, pós-pandemia. Mas, de repente, nós estamos ainda no meio da pandemia, num tempo de crescimento dos casos, né? Eu estou aqui com minha máscara na mão, né? Estava com ela no rosto até agora, e nós estamos voltando. Então, é sentimento pós-pandemia, mas, na prática, no meio de uma pandemia. E aí, as dúvidas, os sentimentos são muito dúbios, né? Por um lado, o povo que a sociedade respira aliviada com a possibilidade de voltar a trabalhar, de tentar garantir os empregos, mas, por outro lado, também vive-se um sentimento de incerteza por causa da falta ainda de uma resposta clara em relação ao vírus e à pandemia, não é? Mas uma coisa é certa para nós, que esse é definitivamente um tempo de reconstrução. De reconstrução. E por isso que, na vida da igreja, nesse mês de junho, nós assumimos 4 frentes. 4 frentes. Nas terças-feiras à noite, nós estamos ministrando sobre profetizar. A necessidade de eu e você encararmos os desafios do tempo presente com uma postura profética, usando a palavra de Deus para demarcar como é que nós vamos enfrentar esse tempo. Aos domingos de manhã, nós vamos ministrar sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. E vai ser um tempo muito especial, porque toda vez que a gente se encontra com Jesus, a nossa vida é transformada. Aos domingos à noite, nós vamos falar sobre ignição, não é? Tem muita gente que está rateando aí na hora de ligar o carro ficou parado aí 30, 60, 90 dias, e está rodando a chave e está fazendo aquele barulho, nheque, não vai. Nós queremos receber de Deus o fogo que faz o motor funcionar. Nós queremos receber de Deus essa palavra, e eu estou com uma expectativa muito alta para esse momento. E nas células, nós vamos conversar baseados num livro que me edificou muito, e que o pastor Guto e o pastor Hélio também conhecem, que chama Reconstrua Sua Vida, do Daley Galloway. Então, esse é o menu de desafios para nós no mês de junho. Qual é o seu desafio nesse mês de junho? Qual é o seu desafio? Se eu pudesse mostrar para você aqui um take do templo, né, de como está, nós já começamos aqui a arrumar as cadeiras à disposição para uma possível volta, que a gente ainda não tem clareza de quando será, mas a gente já começa a arrumar. Então já tiramos das longarinas 2 assentos para dar um espaço entre um e outro e tal. O que que você está... Qual é o seu momento de vida? O que que você está fazendo para se reorganizar para essa nova estação? Como é que vocês estão vivendo e vendo esse recomeço no meio a esses momentos de incertezas? Guto e Hélio, como é que vocês estão vendo isso aí? Bom dia a todos, tudo em paz, na graça do Senhor Jesus, né? Para quem está vendo à noite, vai ser boa noite. Não é verdade? Para quem está vendo à noite, vai ser boa noite. Para quem está vendo de madrugada, vai ser boa madrugada, não é? Desde a semana passada, o nosso café tomou um formato diferente, que a gente
tá reprisando ele durante a semana à noite. Mas vai lá, pastorzão. É interessante falar com a população o seguinte, o fato de começar as flexibilizações, a abertura de comércio e de algumas coisas, e até mesmo futuramente uma possível abertura da presença dos cultos presenciais, né? Não significa que a gente possa, nessa hora, relaxar com relação à nossa precaução pessoal, os nossos cuidados. É preciso que a gente continue, sim, Vai ter que aumentar, né, pastor? utilizando a máscara e mantendo o distanciamento correto das pessoas, a higienização quando a gente chegar em casa. Todas essas coisas serão muito necessárias, né? Traz um alívio, o sentimento é bom, sentimento de retomado, acho que é legal isso. Vai gerar uma expectativa boa, as pessoas vão sim entender isso como uma retomada de suas vidas, da sua rotina, né? Eu acho que o que está passando no coração do pessoal agora é um sentimento bom, legal, vai parar, vai acabar, daqui a pouquinho vai passar essa situação toda, então eu vejo dessa forma. Eu acho que é muito importante essa tua fala, Hélio, porque, na verdade, não acabou, né? Uhum. Não acabou. O uso da máscara é obrigatório e está sendo... Eu até achei interessante que você tem que usar máscara até dentro do seu carro, né? Ontem saiu um decreto do governador onde ele joga lenha na fogueira, né? Ele, de certa forma, flexibiliza, inclusive para as igrejas, e muita gente já está vendo isso, né? Ele reabriu a possibilidade do trânsito intermunicipal de ônibus. Parece que a prefeitura daqui de Petrópolis recorreu dessa decisão na justiça, né? A prefeitura de Petrópolis quer manter as fronteiras fechadas para esse trânsito intermunicipal. Agora, a nossa posição como igreja é uma posição de prudência, não é? Nossa posição como igreja é uma posição de que nós, primeiro, estamos em conversa com a prefeitura da cidade e nós percebemos uma postura muito sensata do governo municipal, da prefeitura. Nós estamos em diálogo e esperando, né, o COMEMP, que é o Conselho de Ministros Evangélicos de Petrópolis, elaborou um documento, né, propondo algumas ações de prevenção que as igrejas podem tomar, e é possível que a gente tenha um retorno da prefeitura, né? Não um retorno às atividades ainda, mas um retorno da prefeitura sobre a possibilidade da retomada dos cultos a partir do dia 15, né? E aí, a partir do dia 15, nós vamos avaliar, porque para nós aqui é muito importante que você esteja bem, né? Que a sua saúde seja preservada. A gente já sabe que quando voltar, nós só poderemos ter 30% de audiência presencial. Então, por isso que as cadeiras já estão organizadas para isso. Será recomendado que idosos, crianças fiquem em casa. Pessoas com comorbidades, com doenças que podem ser efeito de risco, também deverão ficar em casa. Nós não teremos atividade para crianças aqui durante os cultos, porque a ideia é que as crianças não venham nesse primeiro momento. Nós teremos todos que estar de máscara durante o culto. Ou seja, há uma série de restrições que vão tornar muito diferente esse novo normal. E por isso que o que vai ser normal nesse período é a continuidade dos cultos online. Nós vamos continuar com todos os cultos online. Mas, sendo muito honesto com os irmãos, nós não temos ainda uma posição definida sobre data de retomada. Não temos. Não temos, apesar do decreto do governador, nós estamos orando, buscando de Deus e discernindo o melhor momento de fazer isso e esperando também que a Prefeitura de Petrópolis se posicione, porque nós estamos submetidos ao governo municipal, né, nesse assunto. Então, acho que isso coloca um pouco uma explicação.
Mas é fato, uma vez que o comércio já retoma, que muitas atividades vão retomando, que muita gente vai ter que se colocar numa posição de reconstrução. Não é isso? De reconstrução. Nós mesmos estamos como é que fala? Reinventando, não é, pastor Guto? Não é isso? Sim, Estamos tendo que nos reinventar, não é? A gente tem que, a hora que voltar, a gente deve voltar com os cultos, nas extensões também, da mesma forma. Vai ser um desafio para nós, porque nós pretendemos manter a igreja online funcionando normalmente, né? Dentro desses padrões que vocês se acostumaram nesses 90 dias. E é interessante, como é que é isso, né? A gente faz culto presencial há mais de 120 anos. Mas agora fazer culto presencial vai ser coisa nova para nós, né? Porque é um novo normal que a gente nunca experimentou. E aí, pastor Guto, a gente tem o desafio agora de, nas nossas células, ajudar as pessoas a reconstruir as suas vidas. Esse tema, você acha que é importante para nós nesse momento? É demais, né? Demais. Porque é uma reconstrução mesmo, né, pastor? É uma reconstrução, uma reorganização, né? E eu diria que muitas vezes, para muitas pessoas, reorganizar é mais complexo do que organizar, né? É você assumir novos padrões. Então, eu acredito que isso vai ser um processo, vai ser gradual, e a gente, através da palavra, né, acredito que poderá ajudar muito e contribuir muito com a vida aí das pessoas. Então, hoje eu queria fazer diferente. Quero te dar um tempo para você ministrar para a gente a palavra, e depois nós vamos reagir a essa palavra. Pode ser assim? Claro. Pode ser assim? A gente não vai julgar, né, Hélio? Né? Porque Nem pregar de novo. nem pregar de novo, porque o vaso é santificado, né? Não. Mas eu quero poder reagir a essa palavra e isso ser aqui um laboratório para os nossos líderes de célula. Um aprofundamento. Não é verdade? Um aprofundamento da palavra. Então, Guto, está contigo. Amém. Então, como o senhor disse, já mencionou aqui, nós vamos trabalhar em algumas frentes nesse mês de junho, e uma das frentes nas células vai ser com esse tema Reconstrua a Sua Vida, né? A nossa ideia é justamente essa mesmo, é dar para você subsídios para reconstruir, para reorganizar a vida, não diria pós-pandemia, porque não é pós ainda, né? É meio. A gente está no processo dela ainda, diferente de alguns outros países que recomeçam numa outra estação, num outro momento. Mas tudo bem, a realidade está aí e a gente precisa, então, se reorganizar no meio dessa realidade. Não dá para fugir desse tempo, não dá para fugir desse momento, né? O momento é esse e nós precisamos encontrar esses caminhos. Então, nas células, ao longo desse mês de junho e talvez no início de julho, porque serão 5 semanas, nós vamos trabalhar alguns temas muito interessantes que eu quero já liberar para vocês, né? Por exemplo, nessa próxima semana, nós vamos falar sobre como crescer com as crises, como crescer em momentos ou em situações de crises na nossa vida. E o que são essas situações de crises, né? Num segundo momento, na segunda semana, nós vamos falar sobre decisões em tempos de crise. Ou seja, quais decisões são mais apropriadas para enfrentar essas situações. Na terceira semana, o tema é as circunstâncias não determinam quem você é. Ou seja, a nossa ideia é que, por mais que o mundo mude, por mais que as situações tenham mudado, há uma essência em você e você não pode perder essa essência. Então, essa essência que vem de Deus, ela vai te ajudar a enfrentar esse momento. Você precisa prestar atenção nessa essência. Na quarta semana, nós vamos falar sobre abatimento, como superar o abatimento. E na quinta semana, nós vamos terminar sonhando, né? Sonhando. Então a ideia da quinta semana, na última semana dessa série, é trabalhar sonhe um novo sonho. Será que é possível sonhar em meio a esse turbilhão de situações que a gente está enfrentando? Então esses temas vão ser alvo aqui do nosso bate-papo semanal. Todos os domingos.
aos domingos e às segundas-feiras, E às quando ele é segundas-feiras na reprisado, reprise. não é isso? E durante as células. E durante as células. Isso. Então, esses serão os temas aqui do nosso bate-papo, né? E das células. Então, você que é líder de célula, está aí nesse momento nos acompanhando, nós sempre fazíamos a palavra das células sendo a palavra do domingo. Então, nessa série, você vai precisar nos acompanhar e ficar ligado aí nas palavras que nós vamos transmitir aqui, porque elas serão a base, né? Apenas uma base da palavra para as células daquela semana. Tá? Então, hoje, nós vamos começar com como crescer com as crises. A grande pergunta nossa aqui hoje é como crescer nesse ambiente de crise. Será que é possível isso? E a nossa ideia é buscar sempre na palavra de Deus situações, momentos em que o povo de Deus também precisou reaprender, o povo de Deus também precisou buscar dos céus direções para situações específicas da sua história e da sua vida. E o primeiro texto que eu quero compartilhar, então, hoje, está lá em Atos 16, do verso 25 ao verso 34, que é um texto muito conhecido, um texto muito comum para muita gente, né? Atos 16, 25 ao 34. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. E, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro então pediu luz, e entrou correndo, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa, e naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui é o que seria, então, uma situação de crise. O que é uma crise? É claro que a gente sabe que crise é uma situação difícil, que todo mundo está sujeito a enfrentar. Mas eu quero, nessa manhã, me ater aqui um pouco do sentido dessa palavra crise, né, o significado dela. A gente encontra essa palavra em diversos âmbitos, em diversas dimensões da sociedade. Por exemplo, você tem crise na política, você tem crise na economia, você tem crise na teologia. A teologia fala de crises. Você tem crises na área de relacionamentos, quando há o rompimento de relacionamentos. Você tem crises na espiritualidade. Então, você encontra a crise em diversos âmbitos da sociedade, diversos deles. E praticamente em todos eles, você tem dois sentidos comuns que estão ligados à palavra crise. O primeiro deles é que a crise ela empreende um tempo de mudança nessa área ou na vida das pessoas que estão conectadas a essas áreas. Então, a primeira coisa é que a crise ela empreende um tempo de mudança. Algo muda, algo rompe, algo toma outro rumo, quando uma crise é estabelecida na nossa vida, né? E aí nós vamos pensar muito sobre mudanças, nós vamos falar muito sobre mudanças. A minha pergunta para você nesse dia é: quais as mudanças que
esse tempo de crise, né, ele empreendeu na sua vida nesse momento? Quais mudanças você já viveu nesses quase 90 dias que nós estamos nessa condição? Quais as mudanças que foram implementadas na sua vida? O que mudou nesse tempo? Pense sobre isso, nós vamos trabalhar muito isso nas células, e eu gostaria que você pensasse um pouco sobre as mudanças. Porque as mudanças, elas são inevitáveis na nossa vida, independente do tempo que elas chegam. Né? O filósofo Heráclito, no século IV, olha só, século IV a.C., ele diz o seguinte: nada é permanente, exceto a mudança. No século IV a.C., você já tem uma ideia de que as mudanças, elas são muito necessárias e elas são inevitáveis na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós queremos que você pense é: quais as mudanças que você tem vivenciado nesse tempo? O que mudou na sua vida? A segunda definição, que está ligado também ao conceito de crise, é o conceito de decisão. O sentido grego da palavra crise é separação, é decisão. Então, quando a gente fala de decisão, a gente está falando de uma cisão. Ou seja, as mudanças, elas também refletem cisões na nossa vida. Elas nos levam a decisões, ou as decisões nos levam às mudanças. E aí eu não quero colocar uma em ordem à outra, porque nem sempre a mudança vem primeiro das decisões. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós tomamos muitas decisões prévias às mudanças que a gente viveria nesse tempo aí de pandemia. Prevendo algumas mudanças, nós tomamos algumas decisões como igreja, como equipe pastoral, como liderança dessa comunidade. Né? O nosso pastor nos trouxe algumas decisões prévias, já antevendo as mudanças que a gente passaria. E isso foi muito fundamental para que a gente não sobrevivesse à crise, mas para que a gente liderasse na crise. E aí há uma coisa muito, muito importante, porque muitos de nós somos levados na onda. Muitos de nós apenas damos resposta a uma mudança inserida. Somos reativos em muitas ações e comportamentos. E muitas vezes a nossa estrutura, seja ela biológica, seja ela psicológica, emocional e até mesmo espiritual, ela não dá conta de absorver as mudanças naquele momento. Ela não aguenta as mudanças. Então, de repente, você, nesse dia, já começa a observar alguns cenários, algumas coisas que podem afetar ainda mais a sua vida. De repente, você, então, poderá tomar decisões agora em relação a coisas que ainda vão acontecer. Então, é importante você pensar nessas duas coisas, que a mudança, ela leva a decisões, mas também decisões, elas prevêem mudanças. E eu diria que, em tempos de decisões, nós caminhamos por três grandes áreas, por três grandes caminhos. A primeira é não decidir nada. São três decisões que você pode tomar. A primeira é não decidir. É achar que você não vive essa realidade, ou quem sabe está negando essa realidade. Muitas pessoas sucumbem às mudanças porque não decidem, porque fogem, porque negam, porque se escondem. A segunda coisa é decidir equivocadamente, é tomar decisões equivocadas. E a gente vai ver aqui, nesse exemplo de Atos 16, decisões assertivas e decisões equivocadas. Mas uma decisão equivocada, ela pode marcar drasticamente a sua vida permanentemente. Né? Geralmente, as decisões equivocadas, elas são tomadas 100% na emoção. Eu costumo dizer que, no calor da emoção, não tome decisões permanentes. Porque decisões permanentes que são geradas em emoção, elas podem afetar drasticamente a nossa vida e permanentemente a nossa vida. Então, cuidado com as decisões que você toma
em comportamentos emocionais, em ambientes emocionais, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja em relação aos seus filhos, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação à sua espiritualidade. Cuidado com as decisões equivocadas que são geradas, geralmente, num ambiente emocional, né? A terceira decisão são as decisões assertivas. Então, você pode não decidir, você pode decidir errado, ou você pode decidir assertivamente. E aí nós entendemos que as decisões assertivas, elas nascem nas revelações dos céus. Elas nascem em Deus. Então, diante de uma situação, você busca em Deus os próximos caminhos. Você busca em Deus as próximas decisões. Mas há uma decisão aqui já de buscar a Deus. Há uma decisão aqui já de ouvir a Deus. Ok? Tudo bem até aí? Então, é nesse caminho que nós vamos trilhar para que você encontre subsídios para crescer e para enfrentar esse momento, né? E aí, entrando nesse texto, eu quero liberar aqui 2 princípios para a sua vida, que são muito importantes e que eu aprendo aqui nessa história de Atos 16. O contexto aqui, de Atos 16, Paulo e Silas estão presos, estão confinados, numa situação muito pior que você está, certamente, que eu estou, ou que nós estivemos nesse tempo, né, porque esse confinamento aqui de Paulo e Silas é um confinamento muito difícil, muito complicado, é numa prisão romana e um ambiente muito hostil. Mas eles estão presos aqui, estão confinados. E eu quero chamar a sua atenção para a situação aqui desses 2. Um pouco antes, eles estavam pregando. Um pouco antes, eles estavam livres. E, num determinado momento, por uma situação bizarra, injusta, eles são presos. Ou seja, há uma mudança de quadro. Antes libertos, agora confinados. Houve uma mudança. Ou seja, uma situação crítica foi instalada ali na vida deles. Antes pregando o evangelho nas ruas de Filipos, antes ministrando a palavra, orando com as pessoas estavam se convertendo, células estavam sendo instaladas ali naquela cidade. Agora, confinados, impedidos de caminhar nas ruas, impedidos não de pregar a palavra, mas impedidos de se movimentar. Ou seja, uma situação de mudança foi instalada, uma situação de crise foi instalada. Por outro lado, preste atenção no carcereiro. Eu quero convidar você também a olhar para o carcereiro. O carcereiro, um homem de família, o carcereiro, um homem que era responsável pelos presos naquela prisão, era o seu trabalho, também estava ali naquele ambiente. O carcereiro vai dormir e está tudo tranquilo, tudo em ordem. Paulo e Silas na prisão, fechadinhos, confinadinhos, os presos, todo mundo tranquilinho ali, ele vai tirar o seu cochilo, que todo mundo é filho de Deus, então ele estava ali de plantão, mas foi tirar ali o seu cochilo, foi dormir com tudo em ordem. E, de repente, ele acorda e a situação não era a mesma. A Bíblia diz que as prisões haviam sido abertas, o cárcere havia sido quebrado. E quando ele acorda, também debaixo de um ambiente muito emocional, meio que sem entender o que estava acontecendo, ele vê os cárceres todos abertos. Houve mudança aí. Ele dorme tudo em ordem e ele acorda tudo bagunçado. Fazendo uma comparação um pouco com a gente, né? A gente foi pego muito de surpresa também. A gente foi dormir. Eu me lembro que a gente fez o culto no domingo, no mês de março, tudo em ordem. Fizemos o culto normal, nas nossas extensões, e na terça-feira a gente já estava com os cultos online. E na segunda a gente já estava planejando os cultos online, ou seja, a gente foi dormir com os cultos presenciais e praticamente acordamos com os cultos online, ou com uma igreja online nascendo que a gente, dessa forma, desse formato, a gente ainda não tinha. Houve mudança na vida do carcereiro. Ele dorme tudo em ordem e acorda tudo bagunçado.
Eu quero que você pense na sua vida nesse momento. Será que você consegue se identificar um pouco, pelo menos um pouco, com essas duas histórias? Então, a crise está instalada aqui, tanto em Paulo como no carcereiro. E os dois também tomam decisões nesse momento. E aí, olhando para Paulo e Silas, qual foi a decisão deles? A Bíblia diz que por volta da meia-noite, no cárcere, eles decidem adorar a Jesus. Eles decidem cantar louvores a Jesus. Eu fico imaginando eles olhando um para o outro. A gente está aqui, não tem como mudar essa situação está instalada, então vamos adorar. Eles decidem naquele momento adorar. Essa é uma decisão, no meu entendimento, biblicamente falando, é o que nós estamos chamando de decisão assertiva. No meio de uma situação de crise, ele decide buscar a Deus. Vamos para o carcereiro. Numa situação de crise, o que o carcereiro faz? Eu quero ler com você o verso 27. Olha o que o texto diz, verso 27. O carcereiro então acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Diante daquela situação de crise, a decisão do carcereiro foi uma decisão 100% emocional. Por uma suposição, e a gente vai falar sobre isso num próximo encontro, de como não ser levado pelas suposições, mas pela suposição de que os presos tivessem fugido, ele já estava preparado para se matar. Decisão equivocada na crise. Decisão equivocada diante de uma situação que já estava instalada ali. Os cárceres já estavam abertos. E ele nem sequer foi conferir se os presos estavam ali. A Bíblia diz que ele, supondo que eles tivessem fugido, porque o cárcere estava aberto, ele decide se matar. A lição que eu aprendo aqui, nessa história, a primeira delas é que a crise é uma possibilidade real para as nossas vidas. Se você prestou atenção no texto, tanto Paulo e Silas como o carcereiro estavam vivendo situações críticas naquele momento, que afetaram suas vidas. Paulo e Silas eram missionários, eram homens de Deus. O carcereiro até então não havia entregado a sua vida a Jesus. Mas os dois estavam diante de uma possibilidade crítica nas suas vidas. Ou seja, encare esse momento como uma possibilidade real. Negar esse momento só vai piorar a situação. Encare como uma possibilidade, é real. O Covid-19 é real, a pandemia é real. O que está afetando a sua vida hoje é real. É real, não adianta você simplesmente camuflar algumas coisas. Quem sabe essa situação, esse tempo que a gente está vivendo, despertou algumas situações reais que você está enfrentando. Quem sabe no seu casamento, quem sabe na sua vida financeira, quem sabe na sua família. Então encare esse momento e também tome decisões que estejam alinhados ao momento que você está vivendo. Ou seja, se você foi afetado financeiramente, há decisões muito assertivas que você pode tomar para equilibrar a sua vida financeira nesse momento. Não esperar crises piores chegar. Então, há decisões que você precisa tomar agora, porque a crise está instalada, mas há decisões também que você precisa tomar agora em relação a novas crises que possam chegar até você. Então, num primeiro momento, é real. Não ache que porque nós somos filhos de Deus, que nós estamos isentos de passar por situações assim. Deus está no controle, como sempre esteve, e nós estamos diante de situações assim que precisamos dar conta delas. Nós estamos diante de casos, e temos visto aqui nos noticiários, de homens e mulheres de Deus que morreram pelo vírus. Não foram curados. Por quê? Porque estamos sujeitos a isso também. É real. A situação é real. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês teriam aflições, mas tenham ânimo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo, ele diz. Então, a primeira coisa é que a crise é uma possibilidade real para todo mundo. Ok? Posso caminhar para o segundo?
A segunda coisa, então, que está ligado a esse ambiente é que, diante de uma situação real, que a gente não tem como mudar muitas coisas, nós precisamos, então, ser corajosos para entregar a Deus o que nós não podemos mudar. E aí eu olho para Paulo e Silas de uma maneira assim fantástica, a postura deles. Porque eles não podiam mudar aquela situação, eles estavam presos. O que eles iam fazer? A prisão romana era uma prisão hostil. Estavam com seus pés presos, as mãos presas a troncos, eles não podiam se mover, eles não podiam... E a Bíblia diz ainda que eles estavam no cárcere interior. Ou seja, eles humanamente não podiam mudar nada daquilo ali, daquele quadro. Não podiam mudar mais. Mas eles decidem naquele momento, por volta da meia-noite, orar a Deus, cantar louvores a Deus. Eles decidem adorar a Deus. E a Bíblia diz que os outros presos ouviam o que eles estavam fazendo. Eu fico pensando e imaginando que o objetivo deles ali, num primeiro momento, era buscar de Deus uma direção espiritual para aquele momento que eles estavam vivendo. E também evangelizar, porque eles eram missionários, eles eram apóstolos, homens de Deus. Estava no sangue deles. Não é porque a situação era difícil que eles vou deixar para pregar depois. Eu fico imaginando que eles também estavam ali testemunhando do evangelho para aqueles presos que estavam ali com eles. Mas olha a decisão deles, vamos entregar para Deus, já que a gente não pode mudar essa história. Esse quadro não está nas nossas mãos. Foi injusto? Foi. Mas a gente não pode mudar mais. Então vamos adorar e vamos cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz então que os cárceres foram abertos. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora, entregue a Deus o que você não pode mais mudar hoje na sua vida. O que você perdeu nesses dias? O que foi instalado de uma forma permanente na sua vida, que não volta mais? Que não volta mais. Por exemplo, você não pode mudar mais o fato de você, quem sabe, ter perdido alguém que você ama. Infelizmente, é uma situação que você não muda mais. Você não pode, por exemplo, mudar o seu passado. E aí, não falando apenas só da pandemia, mas quem sabe num passado que ainda te atormenta e que nesses dias ele veio à tona de uma maneira assim muito violenta. Você está aí talvez paralisado, lembrando, pensando nas coisas que você já viveu e que não tem como mudar mais. Você não pode mudar o tempo, você não pode encurtar esse tempo. Você não pode mudar mais o fato de talvez ter perdido dinheiro nesses dias. Ou muito dinheiro, quem sabe, nesses dias. São coisas que não podem ser mudadas, mas podem ser ressignificadas. Você pode atribuir um novo sentido para elas. Paulo e Silas adoram a Deus, porque eles acreditavam no poder da adoração. Nós acreditamos no poder da adoração. Acredite no poder da adoração. Salmo 55, verso 22, nos fala para a gente entregar as nossas preocupações ao Senhor, porque Ele jamais vai permitir que um justo venha a cair. Pedro depois vai dizer também para a gente entregar as nossas preocupações ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Então, para você crescer em ambientes de crise, primeiro, encare como uma possibilidade real, é real. Segundo, entregue o que você não consegue mudar. Consagre, confronte esse ambiente difícil que talvez você esteja vivendo, com uma postura, um posicionamento de adoração e de louvor ao Senhor. Amém? Amém. Quero compartilhar aqui com meus amigos. Amém. Bênção, né? Aleluia. Bênção de Deus, né? Bênção de Deus. 3 coisas simples, mas fundamentais nesse momento. O poder da decisão, né? O poder da decisão, a necessidade da decisão, a necessidade de enfrentar a situação real que está diante dos nossos
dos nossos olhos e diante da nossa vida, e o desafio de admitir o que a gente não pode mudar e aprender a entregar a Deus essa realidade através da adoração. E aí, faz sentido para você? O que essa conversa diz para você? Para mim fala muito. O Guto mencionou aqui os processos de decisões, né? E agora nós estamos de novo diante dele, né? De novos processos que nos levam a um lugar de decisão. Para mim, a presença de Deus é fundamental nesses momentos. Né? Porque a presença de Deus cobre essa minha limitação. E uma coisa que é muito legal, que não me leva a negar a minha realidade e nem ter medo de admitir que há coisas que eu não posso mudar, é exatamente a certeza da presença de Deus. E aí a gente vê a diferença da presença de Deus e na maneira como Paulo reage diante daquela situação e como o carcereiro reage diante daquela situação. Sim. A presença de Deus na vida de Paulo faz ele tomar uma decisão assertiva, tranquila, de entrega, né, diante do Senhor, de confiança diante do Senhor e de descanso. Já o carcereiro, que até aquele momento ainda não tinha as convicções que Paulo tem de Deus, da presença de Deus, de confiar em Deus, ele se desespera, ele se aflige ainda mais diante daquele quadro, não é? E isso mostra o quanto que a presença de Deus nos ajuda, coopera, traz tranquilidade, traz confiança, traz descanso. Louvado seja Deus, né? Que bênção. E o que é mais, ainda dentro dessa linha, é muito legal, é que a presença de Deus que estava na vida de Paulo alcançou a casa do carcereiro. Sim, a gente vai ver isso no segundo momento. O novo começo na vida desse homem. Amém. Sua família. Pô, nós vamos orar então, né? Orar, Amém. entregando diante de Deus essa palavra. Se você ainda não está numa célula da nossa igreja, eu quero desafiar você muito a participar de uma célula, porque durante toda essa semana nós vamos nos deter a essa palavra, refletir nessa palavra, receber essa palavra em comunidade nas nossas células. Então, tem um QR Code aí das células, Marco? Tem um QR Code das células, você pode colocar aí a tua câmera sobre as células e você vai ser direcionado para uma célula que tem o seu perfil, tá bom? Vamos orar. Guto, ora. E no finalzinho eu queria fazer alguns comunicados, mas ora por nós. Amém. Vamos orar então. Senhor, nós primeiro queremos te agradecer. Obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado a Deus pela semana que tivemos. Diante de tudo que estamos vivendo, o Senhor sempre foi fiel. Amém, o Deus. Senhor sempre foi provedor. Amém. E nada nos tem faltado. Nós queremos te agradecer porque uma nova semana começa. Muito obrigado. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado pelas tuas revelações. Obrigado pelas tuas direções. E eu oro, ó Deus, em cima dessa palavra, Pai, que foi liberado sobre a nossa vida nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa trazer cada vez mais à luz, ó Deus, a Tua palavra para esses momentos. Amém, Deus. Senhor, que as nossas decisões, elas sejam decisões no Senhor. Amém. Elas sejam decisões oriundas da Sua vontade, da Sua revelação, elas sejam decisões, ó Deus, movidas pelo Senhor. Amém, nesse Jesus. tempo de crise. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a enfrentar essas realidades, nos ajuda a sermos honestos conosco mesmo e com a realidade que nos cerca. Nos ajuda, pela Tua presença, Senhor, a aceitar, a entregar o que não mais podemos mudar. Amém, Jesus. A entender que o Senhor está no controle, que o Senhor está direcionando, que o Senhor está conduzindo a nossa história. Espírito Santo, ainda que algumas coisas tenham saído, ó Deus, do nosso poder de visão, ainda que algumas coisas, ó Deus, estejam ainda incompreensíveis na nossa mente, no nosso coração,
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está nos conduzindo nesses Amém, dias. Pai. Então nós entregamos ao Senhor nesse dia, nesse momento, nessa hora, o que não podemos mudar. Nós entregamos. Pai, cura as feridas do nosso coração. Amém, Deus. Nos ajuda em coisas que nós não damos conta de gerenciar. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. E eu entrego esse homem, essa mulher, essa casa, essa família aqui diante de nós, ó Deus, e que o Senhor venha com a tua poderosa mão, Senhor, e nos leve, nos conduza ao novo caminho, aos novos caminhos, às novas decisões diante desse novo normal que está instalado na nossa vida. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, querido, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanhou durante esse bate-papo aqui, que vem toda semana e que mesmo quando os encontros presenciais voltarem, nós manteremos. Essa é uma decisão para nós, uma das decisões que nós tomamos lá atrás, que a igreja online, assim como nós temos o campus de expansão, nós temos o campus Ciméria, temos o campus central, nós temos o campus online agora. Não é? Para nós essa é uma comunidade. Hoje nós alcançamos pessoas de Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Angola, Moçambique, Estados Unidos, e por aí vai. Não sei se eu já falei todos os nomes, mas me parece que França também já está. Japão. Então, assim, nós não vamos deixar vocês para trás. Nós vamos continuar. E irmãos de outros lugares do Brasil. Então, vocês podem ficar tranquilos. O campus online da Catedral Metodista de Petrópolis vai continuar. E nós temos alguns desafios para a continuidade desse campus online, né? Nós estamos tocando aqui de uma maneira séria, profissional, com equipe profissional, mas com instalações provisórias. E nós temos o desafio de montar uma instalação definitiva, né, desse nosso campus online. E a sua ajuda é muito importante. Hoje você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, normalmente, como você tem feito todo domingo, né? Mas logo nós abriremos um canal de contribuição exclusivo para quem quer nos ajudar na instalação definitiva desse campus online. Mas hoje você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, como você está acostumado. E você nos ajuda muito nisso. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você. Em nome de Jesus.